E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar sobre mais um ponto da nossa jornada do tarô, mais um arcano. Lembra que a gente passou pelo imperador, pela imperatriz, pelo hierofante ou mestre, a gente passou por esses pontos em que a gente fez uma triangulação de forças, né? Eu gosto de pensar nisso, numa triangulação de forças. O princípio masculino de energia, o princípio feminino de energia e o divino, a condição primordial de todos nós. Quando a gente faz essa triangulação de forças dentro da gente, a gente começa a desenvolver um outro arquétipo, a gente começa a trabalhar com uma outra potência dentro da nossa vida. Que eu acredito que fale muito com o desejo natural de todos nós nessa jornada humana que a gente tem. Eu sou muito otimista nesse aspecto, eu acredito mesmo que nós somos seres relacionais. Eu uso esse termo que eu nem sei se está muito certo, mas eu acho que nós somos seres que buscam as relações, as conexões, os vínculos, como forma de existência mesmo. É claro que isso foi e vai com o tempo se transformando, né? As nossas relações foram transformadas por uma série de sistemas, de condicionamentos, de ideias, de ilusões que foram criadas em torno desses processos, sabe? A gente acabou perdendo muito da chance de fazer as conexões de um lugar de liberdade, de um lugar de mais criação, porque é isso, eu acredito nisso, até por conta do meu trabalho como terapeuta energética, que estou há tanto tempo fazendo essas leituras de campo, fica muito fácil a gente perceber que a nossa natureza relacional, quer dizer, a gente busca sempre essa relação com as coisas, com o mundo, com as situações, com as pessoas, como uma forma da gente expressar a nossa existência. E muitas vezes também o que a gente tem de volta acaba criando um chão, né, para a gente poder basear as nossas criações. Por isso que eu digo que as relações são um espaço de criação. Qualquer uma. A relação que você tem com os seus objetos, com as suas coisas, enfim. Eu tô falando tudo isso porque o arcano que a gente vai estudar hoje é o arcano dos amantes. Aqui nesse deck que eu uso, a gente tem um casal aqui visivelmente num momento íntimo de conexão muito próxima, mas essa carta também pode ser representada, e eu acredito muito por uma integração das nossas forças, como eu falei, né, do princípio masculino, feminino e divino da nossa essência, que gera em nós esse espaço que se abre naturalmente para o mundo. Relacionamento é abertura, relacionamento é entrega, relacionamento é troca, sem necessariamente passar por fusão. Quem aí tem questões e problemas de ordem energética, de troca energética com o mundo, entende bem o que eu estou falando. Fundir nesses casos pode ser fatal quase. A gente não precisa misturar com o outro para a gente criar com o outro um mundo que não existiria se a gente não tivesse tido aquele encontro. A carta dos amantes fala sobre esse encontro com o outro que precisa acontecer nessa plataforma muito luminosa, muito cheia de vida, de possibilidades. Entender que esse campo de conexão e de vínculo com o outro é rico, é fértil, é vibrante e principalmente ele faz parte da nossa potência que se mostra dentro dos exercícios que a gente vive em conexão com as outras pessoas. Para a gente conseguir chegar nesse ponto de conexão em que a gente não depende da fusão, quer dizer, a gente não busca desesperadamente e ansiosamente por aquela junção que acaba despersonalizando, afastando a gente da gente mesmo, afastando a gente do nosso conteúdo, a gente precisa ter a integração que aconteceu nos arcanos anteriores. Movimento do princípio masculino, movimento do princípio feminino, a integração com o divino, religar, e tudo isso é a base para o funcionamento da carta dos amantes. Esse nome, né, esse título que é dado para essa fase, para esse ponto da nossa jornada, os amantes, lembra sobre o exercício do amor.
e não necessariamente sobre dois corpos enlaçados e enamorados, o que não é ruim, mas não é exatamente a visão única dessa carta. Pela tradição do tarô, inclusive, a carta dos amantes muitas vezes fala sobre um rompimento dentro de uma relação, ou uma estrutura de uma relação que fica ameaçada por um terceiro elemento. Isso é pela tradição, tá? Mas existem muitas outras visões, inclusive que falam sobre o encontro amoroso, essa abertura, esse aprofundamento para a intimidade. A carta dos amantes, na minha visão e no meu processo aqui com ela, sempre aparece num jogo quando uma pessoa está precisando integrar as forças dela, exercitar a capacidade de estima pessoal, de valor pessoal principalmente, né? Porque existe uma diferença entre a gente se gostar, a gente ser encantado por todas as nossas produções, por todas as nossas criações, por todos os nossos efeitos, a gente está nessa fascinação e a gente realmente entender o valor disso na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, a questão da estima, da autoestima e o juízo de valor, o alto valor, entra para mim nessa etapa, nesse arquétipo como uma base importantíssima. Sempre que os amantes aparecem no jogo, me recorda que talvez seja um momento ideal para se trabalhar esse exercício de conexão com a gente mesmo, desenvolvendo a primeira e mais importante das relações que a gente vai conseguir desenvolver, que é a conexão com a gente mesmo, o vínculo com a gente mesmo, o vínculo com os nossos potenciais, com as nossas marcas, dores, tristezas, alegrias, ideias, planos. Toda a conexão que a gente faz nesse nível entra nessa esfera dos amantes, porque pode conversar diretamente com a necessidade que a gente tem de ampliar o exercício do amor dentro da nossa vida. Os amantes é o estágio na jornada em que a gente para perceber como que a gente está se conectando afetivamente com o mundo. A gente vive dentro de sistemas muito duros nesse sentido, onde as trocas afetivas e amorosas acontecem muitas vezes com funções bem claras, né? De formar uma família, ter um parceiro ou uma parceira, ter filhos, desenvolver um projeto maior. Isso tudo faz parte também do arcano dos amantes, mas ele fala sobre a real e genuína conexão afetiva, que muitas vezes pode não acontecer da maneira como a gente imagina, como a gente espera, e nem nos lugares e na forma mais adequada, entre aspas, né? Bem entre aspas, porque, como eu disse, a gente foi ensinado a pensar as trocas afetivas e amorosas sob um aspecto muito funcional, e ao mesmo tempo cheio de fantasias e de ilusões, porque a gente precisa encontrar exatamente um encaixe perfeito, né, para as coisas acontecerem. Quando a gente pensa, por exemplo, na tradição da Cabala, né, que fala sobre a existência de uma alma gêmea, a gente consegue perceber a profundidade dessa temática no exercício do estudo pessoal, não na busca pelo outro, mas pessoal. Será que existe alguém que complementa a gente de uma tal forma que a gente não precisa mais nem pensar no exercício de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e a gente já vai naturalmente desenvolver todas as potências que a gente precisa só pela presença do outro, ou de uma situação, ou de uma vivência? Acho difícil a gente encontrar esse encaixe. Nem é isso que o estudo das almas gêmeas dentro da Cabala fala. Aliás, é bem longe disso, né? Quando a gente pensa nesse encontro de almas que vai gerar mundos e mundos que vão tocar o mundo em que a gente vive, aí sim a gente começa a encontrar um sentido. Não para uma única e perfeita relação, mas para muitas trocas que podem acontecer dentro dessa plataforma. Trocas que a gente tem com o nosso tempo, com a nossa energia, com o trabalho que a gente faz, com os objetos que a gente tem ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos sonhos. Como que anda a sua conexão e o vínculo com seus sonhos, com aquilo que você busca? Como que anda a relação afetiva e amorosa sua com você mesmo, com seus potenciais, com as suas prioridades? Como que anda essa conexão? Como que anda a conexão com as outras pessoas? Se relacionar é uma arte,
E a carta dos amantes chega nos lembrando que a gente precisa começar a aprender pelo começo, pela primeira relação que a gente tem, que é essa com a gente mesmo. Já tendo desenvolvido, né, as características do princípio masculino, feminino e da divindade dentro da nossa vida, a gente começa esse caminho de encontro com o outro num campo de afeto, de amor e de criação. Esse é o convite, na minha opinião, na minha visão, tá, gente? Eu tô trazendo aqui pra vocês a maneira como eu me relaciono com as cartas e como eu encaixo elas dentro dessa grande jornada, tá? Na minha opinião, a carta dos amantes é uma carta que é quase um convite pra gente se abrir para as experiências afetivas e amorosas no nosso caminho. É isso, meus queridos. Olha, excelentes estudos para vocês aí. Busquem outras formas, outras maneiras, outras interpretações das cartas sempre, tá? Encontre aquela que mais conversa com você, remaneje ela até aquilo conversar de verdade com a tua alma. Você vai perceber que o tarô se abre como um amigo, um parceiro, um guia incrível nessa jornada em direção ao encontro com a gente mesmo. É isso. Fiquem bem aí, bons estudos e até mais. Namastê!